Veja no ICL Notícias, segunda edição. Balde de água fria nos bolsonaristas. Cristiano Zanin nega pedido para que novo presidente da Alerj assuma o governo do Rio de Janeiro. Cafonice e viralatismo. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes ignoram problemas da capital e lançam projeto para criar Times Square paulistana. A conta chegou para Trump. Maioria dos americanos culpa presidente pela disparada da gasolina. Ódio e preconceito do tio Sam. Enviado especial de Trump chama mulheres brasileiras de raça maldita. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Semana mais curta e a nossa formação de sexta-feira completa. Adriana Ferreira Silva, boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Boa Chico. tarde, meu amigo Chico Sá. Boa tarde, comunidade do ICL, né? É isso aí. Boa tarde, queridas. Que coisa boa estar com vocês aqui. Muito bom. Nessa sexta, numa semana ideal. Trabalha 3 dias. Tá bom, né? Olha, Foi o que dissemos, né? Esse é o projeto da Erika Hilton, na verdade, né? Que é o projeto de 3 dias trabalhados. Então, estamos 100% de acordo. Esse é o projeto da civilização. Vários lugares já implantaram e outros tentam, mas por enquanto vamos de 40 horas e para avançar logo mais. É verdade. Agora, muito entre aspas, na verdade, viu, Chico? Porque eu trabalhei todos os dias nessa semana, em outras coisas. Ah, né? eu também. Para completar. Aí, todos nós. Aí a gente dá as mãos nessa. Para completar, tem que correr no outro lugar. E ainda por cima ainda teve um plantãozinho ali mais suave, mais light no N2, que eu tava com o Rodrigo Viana também. Você ainda teve Todo mundo a live. trabalhou um pouquinho, mas Um dia chegaremos lá. chegaremos à civilização, Chico. Esse é o nosso projeto, né? É o que a gente quer para o nosso país, não só para o nosso país, na verdade, mas nesse momento falando de um projeto importantíssimo. Não tem inteligência artificial, não tem tecnologia moderna. Isso, aliás, é modernização. Eu escuto isso desde que chegou computadores na Folha de São Paulo. Era só computador, nem era internet. Não, agora todo mundo vai trabalhar menos. Não vai ter mais aquelas madrugadas cruéis. Que historinha! Que historinha. Quanto mais, na verdade, quanto mais ferramentas a gente tem, mais a gente trabalha, né? Fica ligado 24 horas ligado e por aí 24 vai. horas, exatamente. Mas chega de lamento e vamos embora. Vamos embora, Chico. Aliás, claro que vamos falar muito sobre o fim da escala 6x1, sobre essa discussão que está lá no Congresso ao longo da próxima semana. Tem previsão de votação, tem o Dia do Trabalho chegando. Então, essa aprovação no mês do trabalhador é o que a gente espera que aconteça. Mas a gente vai virar a pauta aqui, já respirando fundo, começando com um assunto assim, completamente indigesto, para usar um adjetivo aqui bem brando, né? Mas são os recordes de misoginia no governo Trump. Numa entrevista para a rede italiana RAI, o enviado especial para assuntos globais dos Estados Unidos, que é o Paolo Zampolli, disse que as brasileiras são programadas para arrumar confusão, esse senhor aí na tela, além de chamá-las de, abre aspas, raça maldita, fecha aspas. Ele disse isso quando ele estava comentando sobre a ex-modelo brasileira Amanda Húngaro, com quem ele foi casado, sinto muito por ela. Ela acusa o Zampolli de abuso sexual e violência doméstica, enfim, um machismo escancarado, né? Ele também foi questionado sobre uma amiga brasileira da ex-mulher, da Amanda, e eu já peço desculpas porque eu vou ter que reproduzir a frase desse homem. Sim. Vou usar aqui palavras que não são minhas, são dele. Então vamos lá, abre aspas. É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos.
Olha o que ele diz. Trepava com ela, depois ela também ficou louca. O Zampolli ele foi acusado numa reportagem do jornal The New York Times de ter influenciado politicamente, inclusive na deportação da Amanda para o Brasil pelo ICE, a polícia do Donald Trump, né? A Gestapo do Donald Trump. Adriana, eu vou passar a palavra primeiro para você. É até difícil, né? Assim, de verdade, reproduzir a fala desse homem, mas infelizmente tem muitos grupos de homens na internet que pensam assim, inclusive, né? Esse discurso está sendo muito propagado nos dias de hoje. É difícil, Gabi, mas não nos causa nenhum espanto. Porque o Trump e o governo Donald Trump, ele se elegeu, inclusive, com esse tipo de discurso. A gente sabe, é famosa a frase do Donald Trump dizendo para os amigos que como ele tratava as mulheres. A gente não precisa reproduzir aqui, basta todo mundo dar um Google que vai encontrar ali essa frase do Trump. No caso desse canalha que disse essa frase, ele era casado, né? Ele tinha... Essa menina, essa modelo brasileira, a Amanda Húngaro, ela tinha 18 anos quando ela conheceu esse homem, que era dono de uma agência de modelos, aparentemente também com uma conexão ali no caso Epstein. Ele conta que foi ele quem apresentou a Melania para Donald Trump, não sei se para sorte ou azar da Melania. E essa menina tinha 18 anos, essa brasileira, a Amanda, ele tinha 32, quando, segundo ela, ele embebedou ela ou deu alguma droga, enfim, e passou uma noite com ela e no outro dia ela acordou e ele falou para ela que eles tinham ficado juntos, então, ou seja, foi, né, aparentemente foi um estupro. E eles foram casados durante um período, eles tiveram um filho, e o que acontece? Eles estão separados, ela teve um problema com a justiça dos Estados Unidos, parece que foi pelo pagamento de imposto, e ela não tinha o green card. E ela foi presa por causa desse pagamento de imposto, ou foi levada até a delegacia por causa desse pagamento de imposto, alguma coisa desse tipo. Eu não estou agora, Gabi, 100% de qual foi o motivo que ela foi para a delegacia. E aí, chegando na delegacia, ele ficou sabendo, e aí ele acionou o ICE para que o ICE expulsasse ela do país. Ela foi expulsa do país e ela está aqui no Brasil hoje, ou seja, ela perdeu o contato com o filho dela. Então, um canalha completo. E o que ele fala, né, Chico, é o estereótipo do que o gringo fala das brasileiras. Ele falar isso, generalizando para todas as brasileiras, ele reforça um estereótipo que é o estereótipo que a brasileira tem no exterior, que é a brasileira tem a bunda grande, sabe sambar, anda seminua, e que, enfim, cada mulher de cada país tem um estereótipo diferente, mas vindo dessa turma do Donald Trump, não nos assusta em nada, né, Chico? Chico, posso só... Porque a Adriana disse que não sabia o motivo dela ter sido detida, então só para trazer essa informação, perdão. Importante. Acusação de fraude no local do trabalho. E aí o Zampolli, usando desse poder, claro, e do pacto, né, masculino, ligou para um amigo dele e sugeriu que ela fosse detida pelo ICE, que ela fosse deportada porque ela estava irregular no país, palavras dele, né? Enfim, e aí tudo se desenrolou a partir daí, mas passando de... É canalha no último, né? Sei lá, um febre do rato, como a gente diz no Recife, assim. É um imoral, no sentido pleno da palavra, né? Esse cara, ele tem ligações com o caso Epstein, muitas que não foram reveladas ainda. Ele é o homem forte do Trump para a Copa do Mundo, junto com a FIFA, ou seja, junto à FIFA... Epstein, esse cara e o Trump. Imagina esse coquetel que vai ser essa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Mas é de uma canalice assim, que mostra todas essa falta de qualidade do mundo red pill, do mundo machista, misógino, que é ressentimento no último, né? Um ressentimento no ali que não tem cura, né? Um homem fraco, sem cura, diante de um ressentimento pesado, que ele vai guardar pro resto da vida, porque se pensa assim, ele não vai resolver essa história antes. E esse clichêzão esse clichê antigo sobre a brasileira, que, pelo amor de Deus... Exatamente. E o pior é que um cara desse encontra eco aqui no Brasil a favor dele. Claro. Ele encontra eco aqui no Brasil. E sabe o que é impressionante, Chico, Gabi? É que uma pessoa ligada ao Donald Trump, falando para a imprensa europeia e que não tem nenhuma vergonha de soltar um comentário desse. Sim. Então, o que a gente fica pensando é que a Amanda,
se a gente ainda, né, lembrando um pouquinho o caso da Amanda, o que aconteceu? Que a Amanda, ela chegou aqui no Brasil e ela começou a fazer uns posts no X, ameaçando a Melania Trump de contar bastidores do relacionamento do Donald Trump e da Melania com o Jeffrey Epstein. Em seguida, né, a Melania fez aquela declaração na Casa Branca, que até agora está muito mal explicada. A Melania, que a gente mal sabe a voz dela, apareceu na Casa Branca há 3 semanas atrás, tomou lá o púlpito e disse que estava incomodada com o fato de ligarem o nome dela ao Jeffrey Epstein. Ou seja, no meio de uma guerra, né, ela veio com isso. Então, alguma coisa tem. Então, aparentemente, a Amanda, ela deve ter algum fundo de verdade no que ela diz, porque senão ele não estaria tão incomodado. Sim, não é verdade? Sim, porque o que ela está falando, essas ameaças que ela vem fazendo e como ela vem se posicionando, essa resposta que ele deu agora, tão violenta, sendo a mãe do... Detalhe, é a mãe do filho dele. Então já mostra o tipo de homem, né? Do que a gente está falando. Que além de ser um homem misógino, machista, cheio de preconceito, ele está fazendo tudo isso contra a mãe do próprio filho dele. É impressionante. É impressionante. Agora o Chico estava falando sobre encontrar eco aqui no Brasil. Infelizmente a gente tem muitos exemplos, mas tem um que tem chamado bastante a atenção das manchetes. Vou trazer aqui essa história. Aquela atriz Juliana Knust, ela se manifestou publicamente sobre o curso que foi criado por um ator, o Juliano Casarré, aquele tal curso dos homens enfraquecidos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas trazendo aqui primeiro a fala dela para contextualizar essa história, ela diz o seguinte: desde quando falar de paternidade virou um problema? A gente vai assistir aqui essa fala dela e depois a gente volta a comentar sobre as muitas camadas que tem nessa fala. Vamos lá. Desde quando falar de paternidade virou um problema? Um homem como Juliano Casarré, pai de 6 filhos, casado, trabalhador, um homem religioso, um cara de bem, cria um encontro para discutir responsabilidade, presença, fé, saúde masculina. E isso é tratado como ameaça? Gente, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Quando homens querem se reunir para serem melhores, por que isso incomoda? Gente, existe uma diferença enorme entre homens que ferem, homens abusivos, controladores, machistas, narcisistas, completamente equivocados, e homens que estão tentando evoluir. Esse curso do Casarré, ele tem uma descrição que é a seguinte: o maior encontro de homens do Brasil, o autoproclamado maior encontro de homens do Brasil, né? Tem um lema de que o mundo precisa de homens que assumam o seu papel. Um evento que propõe uma imersão em temas como liderança, masculinidade, espiritualidade cristã, um papo bastante coach, né, embebido assim, no coach. Na divulgação, o Casarré, o ator, ele sugere que há um esvaziamento de referências masculinas e defende a necessidade de resgatar valores que, segundo ele, estariam sendo deixados de lado. Entre os palestrantes, temos o psiquiatra Ítalo Marcilli, colunista do jornal Gazeta do Povo, que defende a extrema-direita, é um grande porta-voz da extrema-direita, né? Grande não, mas nesse portal. O Marcilli chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia do governo Bolsonaro. E também participa a jornalista Mônica Salgado, que é acusada, inclusive, de prática de assédio moral, um discurso que parece muito com aquele documentário, não sei se você já assistiu, Por Dentro da Machosfera. Antes de passar para vocês comentarem, eu queria só fazer uma indicação, porque hoje, às 10h30, foi para o ar um Em Detalhes com a pesquisadora Julie Ricard, que, aliás, uma indicação sua, Adri, sobre uma pesquisa da FGV que mergulhou nesses grupos no Telegram, para ter uma ideia do que é falado ali. E um dos pontos principais é o que a gente já comentou aqui, né? Homens enfraquecidos não é por acaso, é porque eles encontram eco, eles encontram acolhimento dentro desses grupos. Desses grupos masculinistas. Exatamente. Gabi, a minha coluna de amanhã também, na Coluna Liberta, vai ser justamente sobre isso, fazendo essa conexão dessa fala do Casarré, desse curso do Casarré, com essa pesquisa. É muito bom saber que você entrevistou a Julie. É uma pesquisa muito interessante da FGV. Eu acho que para Juliana Knust,
acho que ela está mal informada. Eu não sei se ela já assistiu por dentro da machosfera, o documentário do Louis Theroux, que está na Netflix. Assim, se ela entrar na Netflix, vai estar lá, entre assim, os 10 mais vistos, tá fácil de achar. Então, se ela entrar lá por dentro da machosfera, ela vai encontrar vários Julianos Casarrés. Todos eles ali são um Juliano Casarré. Porque essa fala mansa do Juliano Casarré, com aquela música épica de fundo, esse discurso messiânico, não se enganem, não se enganem. Esses palestrantes já mostram muito bem do que trata esse curso. Esse psicólogo, a Vivian Mesquita, quem levantou isso, inclusive, ele, numa fala dele, num programa de YouTube, ele defendeu que mulheres não deveriam votar, não deveriam participar das eleições. Isso. A jornalista, a Mônica Salgado, ela costuma fazer posts super classistas nas redes sociais. Basta dar uma olhadinha ali que vocês vão encontrar. Esse discurso, Gabi, é justamente isso, né? Essa pesquisa da FGV, ela mostra muito bem isso. Esse é um discurso que é utilizado nos movimentos masculinistas, Red Pill, Incel, entre tantos outros, aí, diversas siglas que fazem parte desse ecossistema da machosfera das redes sociais, da internet, que trata uma suposta fragilização dos homens. Os homens teriam perdido o espaço para as mulheres, os homens estariam sofrendo muito, sendo acusados de possuir uma masculinidade tóxica. Né, todos os direitos agora são voltados para as mulheres não, e para as minorias, né, que são aqui no Brasil, no caso, as maiorias minorizadas, porque a gente está falando de pessoas negras principalmente. E o que circula, bom, primeiro que esses grupos eles são muito conectados à direita. Então, apesar de não serem grupos que tratem especificamente de política, como mostra essa pesquisa da FGV, eles são todos muito conectados à direita. E, junto com esse discurso da fragilidade do homem, do precisamos recuperar o nosso espaço, né, do farol, que é o nome do curso do Casarré, né, o farol e a forja. O farol para mostrar os caminhos e a forja para moldar este grande homem que está perdido no mundo. E por aí vai. É um discurso que, junto com ele, vem um discurso de racismo, vem um discurso de LGBTQI-fobia, vem um discurso de violência política, vem uma desqualificação de leis como a Lei Maria da Penha. Não é à toa que o Brasil Paralelo, por exemplo, fez um documentário que tenta desconstruir a Maria da Penha, que é essa guerreira, heroína. Graças a ela a gente tem essa lei, infelizmente por uma violência horrível que ela sofreu, porque ela quase foi morta pelo marido. Então, junto com esse discurso, vem tudo isso no pacote, Chico. E é com esse tipo de coisa que a gente tem que tentar esclarecer e lidar, porque o Casarré não é esse homem lutando em favor da família e de que os homens sejam mais sensíveis, como ele está tentando demonstrar nesse vídeo. Ah, não, ai, tadinho, os homens perdidos. Ah, que caô, né? Vai aplicar isso pra cima da gente? São cursos para ganhar dinheiro. Em especial para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. E essa coisa que a atriz fala de, eles querem ser homens melhores. Gente, eu vi uma prévia desse curso um trecho longo do que é o ensaio para esse curso do Casarré, do que é ali, o que são as linhas básicas. Gente, é uma imoralidade. E é uma mentira. E é canalha no último. E eu não vi Deus ali. Eu também acredito em Deus. Não vê. Tem uma parte que ele começa a falar, não, eu quero, os homens, os pais têm que se ajoelhar e falar com Deus, porque o filho vai mirar naquele exemplo e vai ver que tem uma coisa muito forte ali e a gente precisa retomar esses vínculos. Aí logo na sequência eles falam uma picaretagem, uma mentira sem fim, porque segundo estudos, Opa! Estudos! Opa! Estudos? Que estudos? Aí ele enrola, não tem estudo nenhum, mas quer dizer que é embasado no estudo, quer dizer que quase tem legitimidade científica, e não tem nenhuma legitimidade científica, não quer dizer que meu filho me vendo ajoelhado, ele vai virar um homem melhor. Meu filho vai virar um homem melhor se ele nascer acostumado a me ver dentro de casa dizendo que homem e mulher são iguais. E não dizendo como ele legitima, e esses cursos legitimam, que são diferentes, que a mulher é inferior. Isso legitima a matança. Isso legitima a violência. Reflete nos dados. Falta um tantinho para eu apertar o gatilho, ou falta um tantinho para eu dar um tapa numa mulher,
um curso desse, eu aprendo. Exatamente. Eu saio de lá autorizado. Autorizado até por Deus. Exatamente. É como se Deus estivesse autorizando a inferioridade da mulher. É um discurso inteiro baseado na superioridade masculina, né? Aquele vídeo... É só isso. É só isso. É só isso. E eles justificam, né? Porque, na verdade, o que acontece é uma década de avanços das mulheres. Sim, sim. E esse lugar de privilégio, os homens foram perdendo esse espaço, ou tendo que dividir, na verdade, né? Não é que tá perdendo. Não perderam privilégio nenhum. Na verdade, os homens continuam com todos os privilégios. A única diferença é que as mulheres ganharam alguns direitos. Exatamente. Porque os salários ainda são menores, ainda são as principais vítimas de violência, ainda o espaço público ainda é um lugar de perigo para as mulheres. Então, os homens não perderam absolutamente nada. Criaram-se leis para proteger as mulheres. Isso. É só isso que aconteceu. Mas aí o que eles colocam, né? No lugar de vítima, de Vítimas, oprimidos, né? Eles colocam terrivelmente como vítimas, opressão esses poucos ganhos, né? Não, Esses e se apegam a espaços de fazer essa ponte com a religião para justificar uma coisa vergonhosa, quer dizer que a mulher é inferior. Alguns vão lá no Velho Testamento. Se eu for no Velho Testamento, eu encontro tudo, inclusive erotismo em alguns livros. Eu encontro de tudo. Tem vinho, tem bebedeira, tem coisa boa, tem uma história incrível do ponto de vista literário, tem tudo lá. Mas se eu vou lá buscar exatamente aquilo para dizer que a minha companheira, a minha mulher, é inferior, essa intenção está completamente equivocada. Sabe o que é impressionante também, Gabi, Chico? É que esse discurso, né? A gente vê esse discurso, né? Voltando agora a esse representante do governo Trump, né? Que vem tudo do mesmo lugar, esses discursos e tal. E essa gente ainda tem coragem de se colocar numa situação de superioridade com relação, por exemplo, aos países do Oriente Médio. Sim. Não é? Totalmente. Eu não vejo nenhuma diferença entre um discurso desse e um do Talibã, por exemplo, se é pra gente falar de radicalidade. Porque eu não acredito, inclusive, que os países do Oriente Médio sejam opressores das mulheres nessa visão ocidental que a gente tem. Não é? Isso. Existe um enorme preconceito com relação a isso. Então, se é para colocar em pé de igualdade, é o discurso do Talibã. Prende as mulheres dentro de casa, elas têm que ficar ali cuidando de casa, né? Não, e se eu tenho que me afirmar como homem, por que eu preciso que a mulher seja inferior? Se eu estou fraco, ressentido, magoado porque as mulheres avançaram... Vai pra terapia, né? Oh, pelo amor de Deus, deita num divã ou fala com o seu cachorro. O cachorro é bom para falar nessas horas, sabe? Você não tem dinheiro para pagar terapia? Fala com o seu cachorro. Desabafa. Cara, mas não isso. Eu precisar inferiorizar, tornar inferior outra pessoa para que eu me sinta bem e pleno e vire homem de novo, porra, tá tudo errado, né? E no final das contas, Chico e Gabi, tudo aquilo que o filme do Louis Theroux mostra mesmo. Sim, sim. Tudo isso, no final das contas, é para eles ganharem dinheiro. E o curso custa quanto? Entendeu? E aí, nesse sentido, a gente tem um primeiro avanço ali no Senado, né, da lei que criminaliza a misoginia, que equipara crime de racismo, que a gente espera que tenha algum avanço na Câmara. Tá um pouco mais parado do que eu gostaria, essa história, né? Mas talvez por ser um ano eleitoral, alguns parlamentares ali da direita até se sintam constrangidos de se dizerem abertamente contra. Até o Flávio Bolsonaro votou a favor com receio de perder o voto. Eu acho que o PL em peso vai ser contra. Né? Não acredito que algum parlamentar do PL, até porque eles têm todo um discurso construído, que eu já vi até em páginas de opinião de jornal, de que se trataria de uma linha ali muito tênue, porque qualquer discurso passaria a ser considerado misógino, porque criminalizaria. Aí sim que os homens vão se sentir ainda mais vítimas. Mas sim, a gente espera realmente que essa lei passe, porque misoginia é crime. É isso, e eu quero chamar as pessoas para votarem na nossa enquete. Cursos da machosfera são um risco para as mulheres? Sim, disseminam a misoginia ou não, ajudam homens frágeis. Isso que você falou sobre a monetização, até é um dos aspectos desse projeto que é super importante, porque tem homens ganhando discurso com isso, com a viralização desses conteúdos.
E não se enganem, tem uma relação muito direta com a extrema-direita e tem muitas figuras aí, personagens que estão se popularizando em cima disso até para ganhar capital político agora nas eleições. Sim. Então isso é perigosíssimo. Já apareceu ali com aquele Pablo Marçal em alguma medida, né, Chico? Não, isso em São Paulo. é um terreno, é deixar o terreno ali prontinho, com adubo, para a extrema-direita avançar. Não, esse discurso é completamente... A extrema-direita, ela capta esse discurso. Né? Ela captura esse discurso. Por isso que eles têm maior ressonância nesses grupos misóginos. E porque como a gente já explicou, né? Esse sentimento de ressentimento, existe um acolhimento dentro desse... Agora, tudo isso por quê? Porque existe uma crise econômica em que os homens realmente não encontram mais lugar no mercado de trabalho, até porque as mulheres são mais bem formadas hoje em dia. As mulheres são maiorias na maior parte dos cursos. O problema é um problema econômico, isso que todas as feministas defendem. É disso que a gente tem que tratar. Não vai ser fazendo curso para exaltar a superioridade masculina com relação a uma suposta inferioridade feminina que a gente vai resolver esse problema, essa crise que os homens estão vivendo realmente. Perfeito. É isso. Inclusive, assim, só para separar bastante o que são os cursos da machosfera e cursos para debater masculinidade, né? Tem páginas que fazem isso muito bem, inclusive. Sim. Que fala, por exemplo, sobre licença paternidade. Do velho doutor Gaiaça na TV Bandeirantes, que fazia... Isso nos anos 80, fazia um belo discurso já situando esse tipo de homem que acha que precisa pisar em cima da mulher para se afirmar como homem. Agora eu sou homem, verdade? Chico, muito bom que você trouxe isso, porque eu encontrei outro dia, fazer uma pesquisa, eu encontrei um texto do Lima Duarte, do século passado, no qual o Lima Duarte fala sobre violência de gênero. Ele faz uma fala dizendo, eu não me lembro exatamente o que ele escreveu, mas ele escreve algo do tipo, não consigo entender esse amor que leva os homens a matarem as mulheres. Veja bem, o Lima Duarte no século passado. Quem fala muito bem bom. sobre a questão da masculinidade, né? Enfim, sobre o lugar do homem no mundo e tal, é o Alexandre Coimbra Amaral. Aliás, ele faz reflexões maravilhosas sobre isso, né? E sobre a masculinidade que também deixa os homens nessa prisão, né? Enfim, de que tem que ser o provedor da casa. Isso também é um sentimento que é muito ruim, inclusive, para a formação desses Exatamente. meninos. O Juliano Casarré, ele estaria fazendo um trabalho para a sociedade se ele, por exemplo, chamasse as pessoas para discutirem a Lei Maria da Penha, Exato. se ele fosse tratar de desconstruir estereótipos, meninos podem chorar. Ele podia fazer um bom trabalho. Né? Aliás, precisamos fazer, né? Por que ele não fala do drama do trabalhador? Ele quer falar sobre o homem, né? Do drama do trabalhador dentro da crueldade de uma 6x1 nas costas, que ele não pode nem ver o filho. Exatamente. Tá aí, um bom tema. Ele não pode ver o filho, não é por causa do avanço da mulher. Ele não pode ver porque ele tem um esquema cruel triturando ele no capitalismo. Isso. Por que, assim, o que me pega mais é por que você ir em cima da mulher para tentar resolver esse problema, gente? O que tem sabe? Não, agora eu tenho que me reafirmar e impor uma inferioridade ao outro, que vai ter que ser obrigatoriamente mais frágil, porque o Velho Testamento diz que mulher é para lamber o chão, vai continuar lambendo o chão. Então vamos voltar à Inquisição também, Sim. Porque se quer manter a igreja desse tempo, vai manter a igreja da Inquisição. Sim. Saia queimando todo mundo por aí. Sim. Aliás, tem um Com espaço. tocha acesa queimando todo mundo. Se é para ser assim, volta tudo logo. Tem um espaço aí, eu acho, viu, Chico, para os progressistas pensarem como ocupar esses espaços. Tem homens frustrados que podem e devem ser educados em outra matriz, a matriz do cuidado, entender como isso causa sofrimento a esses homens. E o motivo por que ele está assim. Porque a extrema-direita descobriu que esse é um espaço ali a ser ocupado, só que está fazendo isso... E a extrema-direita aponta como, na Idade Média, aponta a mulher como... demoniza a mulher como a culpada. Nunca vai demonizar o chefe, o patrão, o sistema capitalista, a crueldade do cara que está na 6x1, acordando 4 horas de madrugada lá no Parque São Rafael para trabalhar aqui no centro de São Paulo, sabe? Mas, Gabi, Chico, é por isso que eu falo,
tema desta eleição, são muitos os temas, mas se não um deles, se o campo progressista não se apropriar do tema da violência contra a mulher, a gente está perdido. Sim. O campo progressista precisa se apoderar do tema da violência contra a mulher, até porque são as mulheres que vão decidir essa eleição. Perfeito. É isso aí, gente. Concordo inteiramente. Importantíssima essa conversa. Eu quero trazer um outro assunto ainda aqui, gente, que é aquele climão dentro do clã Bolsonaro que ainda persiste. Apesar, né, dos esforços para tentar publicamente fingir que não. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro votou a dar uma cutucada no Carlos Bolsonaro, que é um dos enteados dela, né? A Michele compartilhou uma postagem do senador Esperidião Amin, que é o principal oponente do Carlos na disputa pelo Senado em Santa Catarina. Não é a primeira vez que isso acontece. Tá aí na tela. Esse é o story da Michele Bolsonaro de hoje. E dessa vez ela está compartilhando uma postagem em que o senador está defendendo o PL da dosimetria, a anistia disfarçada, né, no fim das contas. E o Esperidião, ele foi relator desse projeto no Senado também. Em menos de um mês, essa é a segunda vez que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulga algum conteúdo do Esperidião Amin. Se isso não é uma cutucada no Carlos Bolsonaro, eu não sei o que é, Chico. Não tem mais cutucada, né? Não, ela não se rendeu ainda à história dessa imposição, nem da candidatura do Flávio, nem dessa expedição Carluxo em Santa Catarina. Ela ficou muito descontente também, a Michele, com o que aconteceu no Ceará, quando ela não queria de forma alguma a candidatura do Ciro Gomes, porque já havia chamado o seu marido de ladrão. Então, ela, magoada com isso, ela não aceitava que o Ciro Gomes fosse ungido pela família Bolsonaro como o candidato do bolsonarismo no Ceará. Ela não aceitou de jeito nenhum, mas perdeu, aguentou e recolheu as armas políticas ali e voltou para Brasília, depois de uma confusão lá no Ceará. E em Santa Catarina ela insiste, ela não vai dar assim por perdido a história. E ela ainda não fez uma declaração de apoio, assim, uma super declaração para o próprio Flávio Bolsonaro, né? Não. Estamos ainda esperando aí essa foto. Não, ela não engoliu ainda. Ela ainda não engoliu isso também, tanto que de vez em quando ali ela solta uma ou outra do Tarcísio, até porque a ideia, se o Tarcísio fosse candidato, existia ali a hipótese dela ser a vice do Tarcísio, ela tinha ali essa pretensão. E o Carluxo, ao que tudo indica, é o filho do Bolsonaro com quem ela tem mais problemas, né? O Carluxo e o Jair Renan seriam os dois filhos. O Carluxo tem a história de que ela expulsou o Carluxo não podia entrar no Palácio do Planalto quando o Bolsonaro era presidente. Coisa semelhante aconteceu com o Jair Renan. Então, também teve a história da Carol Detoni quase perder a sua vaga para o Senado por causa do Carluxo. A Carol Detoni é uma PL mulher, que a presidente é a Michele Bolsonaro. Então, eu acho que essa daí é mais uma estocada da Michele Bolsonaro, que a gente vem acompanhando, assim, ela vai soltando ali o que ela pensa em posts cifrados, mas nem tanto no Instagram, né? E a verdade é essa, a verdade é que até agora a Michele não se posicionou realmente assim na campanha. Ela diz ali, ela tem aquele discurso, que aliás é um discurso muito semelhante ao que se esperam das mulheres nesses grupos masculinistas, que é: estou cuidando do meu marido que está doente, está em casa, né? O Bela recatada e do lar. Bela recatada e do lar. E por esse motivo ela não estaria ainda na campanha. Vamos assistir aí os próximos passos. Próximos ver capítulos. o que dá. Tem muitos Essa é uma ainda, novelona, esse é um novelão. É um novelão para esse acompanhar. É um novelão. A gente está assistindo há bastante tempo esse novelão. Nossa, esse novelão, ele podia acabar, né? A gente não aguenta mais essa novela. Muitas temporadas dessa novela. Visto que estamos em ano eleitoral, essa temporada ainda vai durar bastante. Vai durar. Tem chão Adri, pela frente. Obrigada, minha querida. Sempre passa muito rápido. Pelo amor de Deus. Passa muito rápido. Agora não, pelo amor de Deus. Um beijo pra você. Isso, Um beijo, gente. Bom final de semana. Bom final de semana pra vocês. Vou trocar aqui de lugar com o querido Rodrigo Viana. E, aliás, já vai chegar comentando mais Tchau, treta dentro da extrema-direita, né, Rodrigo? Saiu agora, assim,
uma troca de, assim, elogios. Gentilezas. Troca de gentilezas. Exatamente. Com habilidades. A família Bolsonaro é especialista em espalhar a cisânia, né? Disputas tal e da tal. cisânia. A cisânia. Mas dessa vez foi o Nicolas, disse que o filho mais novo do Jair Bolsonaro, o Jair Renan, tem a capacidade cognitiva de uma topeira. Tá aí, ó. Essa foi a troca de gentileza. Nicolas Ferreira diz que o filho tem capacidade cognitiva menor, aliás, que de uma toupeira cega. Foi longe, hein? Nossa Senhora. Voltou a se desentender com integrantes da família do ex-presidente. Topeira já tá bom, né, pô? Pô, toupeira cega, pisou, né, em cima do... Então o famoso... Pizinhou, né? Pizinhou. Isso é com o... Jair Renan. Isso é com o Jair Renan. Aquele rapaz lá. Não, mas cá entre nós, eu sei que não dá pra ficar dando razão a Nicolas Ferreira assim, mas ele tem razão, viu? Acho que tem, nesse caso aí. pelo É amor de difícil Deus. ter que concordar, Chico, com o menino é Nicolas ruim de Ferreira. cognição, viu? O menino é ruim de serviço. Agora, o eleitorado de Santa Catarina também, né? Botou o Topeira lá como vereador em Balneário Camboriú e agora o Carlos está ameaçando virar senador lá, né? E tem essa briga com a Michele não quer, apoiou o Esperidião Amin. É uma família que, enfim, onde vai gera divisão mesmo. Tá aí, ó, a postagem original do Nicolas Ferreira. Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma topeira cega. Vou mandar emenda também para internar vocês num hospício. E aí o Jair Renan fala, Galvão, sentiu, né? E tem um outro ali também. Quem que é esse outro? Vlog do Lisboa. Acho que Uma dessa galera aí. Ligatino e tal. A galera... Tá levantando a bola para o Jair Renan cortar, né? Pelo amor Mas de Deus. eu acho que o embrião disso tudo é que o Nicolas Ferreira não está apoiando o Flávio Bolsonaro Isso. como a Isso. família quer, né? porque tem uma leitura, assim, de muita gente na extrema-direita, inclusive o Paulo Figueiredo diz isso, o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos também diz isso, que o Nicolas Ferreira faz de conta que quer a vitória do Flávio, mas que, na verdade, ele torce contra. Porque para o Nicolas, se o Flávio for eleito, o Nicolas perde a vez como um candidato, como líder da extrema-direita. E perde mesmo. Perde a vez, né? Se o Lula ganhar mais essa, aí meio que aposenta a família Bolsonaro e o Nicolas pode virar o líder da oposição da extrema-direita no Brasil. Então eles já perceberam que o Nicolas está criando uma direita do Nicolas. Mas eles demoraram também a entender que a família Bolsonaro está sequestrando toda a direita, toda parte do pensamento conservador do país. Sim. E eu acho o que toda vez eu penso assim, que vergonha para a direita brasileira, para a direita democrática, assim. Aquela direita que disputava a eleição, ora com o PSDB, ora até com o PFL, mas o PFL democrático e tal. Que direita fraca, né? Ser sequestrada pelo bolsonarismo. Os caras estão dependendo desse Jair Renan, Carluxo. Sim. É um fracasso porque foi o PSDB. É um fracasso para o Eduardo Leite da vida, né? Total. Poxa, os caras não têm força para tentar se livrar disso. E deu tempo. Sim, o liberalismo. 4 anos de uma eleição a outra, dava para ter se livrado. Não, os caras continuaram ali com o pincha do bolsonarismo, agora estão ali comendo na mão deles. Tudo isso é um pouco fruto do discurso do Aécio, logo depois de perder a eleição para Dilma, em 2014. Ele não aceita a derrota, parte para um discurso de desconhecer a vitória da Dilma e de fomentar o impeachment. Concordo. Se alinha com o Eduardo Cunha, e aí eles olham para o lado e falam, quem é que vai fazer agitação de rua para a gente derrubar a Dilma? O PSDB nunca conseguiu fazer agitação de rua para valer. Eles olharam para o lado e tinha um tal de bolsonarismo fazendo agitação e de MBL, Nicolas, a turma estava começando. Então, o PSDB falou, vamos botar essa turma para a rua, derrubamos a Dilma e a gente fica com o poder. Né? Só que deu errado. Opa, não volta mais. Não voltou mais. O Temer ficou no poder 2 anos, um governo fraco, que não deixou saudade nenhuma. E depois quem assume a bandeira é a extrema-direita, que não só sequestra esta direita mais tradicional de PSDB, como não dá espaço para que outras lideranças na direita se coloquem. Veja, o Esperidião Amin está sendo humilhado em Santa Catarina. Humilhado em casa, né? Em casa, pela família Bolsonaro. Então, essa turma da direita começou a ver assim, ou a gente enfrenta a família, ou então essa família vai tratar o Brasil como se fosse o fundo da casa deles, o quintal da casa deles. É do pai para o filho, depois para o outro irmão, para o sobrinho. É quase que uma dinastia que eles estão querendo implantar
aqui no Brasil. E sabe que aquela briga que deu entre o Alan dos Santos, sabe o Alan dos Santos, aquele Terça Livre e tal, né? Que tinha aquele programa. Ele brigou com o Lacombe. Né? O Lacombe até acusou o Alan dos Santos de ter ficado com os equipamentos, roubado os equipamentos. Levou até o sofá. Levou até o sofá, as mesinhas do estúdio e tal. Mas, eu estou exagerando, mas ele disse, pô, Não, ficou fala com as mesinhas e de tal. cadeira, sofá, tem... Mas aí o Lacombe estaria mais alinhado com essa turma que é da direita, mas não é totalmente família Bolsonaro. E o Alan dizendo assim, temos que fechar com o Flávio, esses aí são traidores. Então qualquer um que não está ajoelhado para o Jair e para o Flávio é traidor. Agora o Nicolas vai entrar na lista dos traidores aí também, já. Mas foi esperto, já sentiu que se o Flávio tem chance, vai pro buraco, a pretensão dele, aí se passam 4 anos, 8 anos e adeus, né? É isso mesmo. É isso. É uma briga que a gente torce pela briga, né? Exatamente. A gente continuar com... Por favor. Aliás, o Alan dos Santos, que também é um dos foragidos, né? Tá foragido lá nos Estados Unidos. E se faltar uma banheira com gel, eu tenho lá em casa, eu entrego para eles também. Para fazer aquela luta? Para fazer a luta. Nicolas e Jair Renan. Qualquer um, eu empresto. Qualquer um que quiser chegar. Empresto e ainda transmito no YouTube. Topeira versus Nicole. Tem gente que chama o Nicolas de Nicole, por causa daquela vez que ele apareceu com a... Foi um ato ali, inclusive, de transfobia do Nicolas Ferreira. Né? Um absurdo total. Gente, agora há pouco a gente estava falando sobre a machosfera. A Adriana Ferreira já deu um spoiler que tem coluna dela escrita na revista Liberta dessa semana. Aliás, a capa dessa semana tá realmente incrível. Eu vou chamar aqui para a gente colocar na tela. É a denúncia contra a produtora Brasil Paralelo. Por isso, essa capa, os crimes da Brasil Paralelo, muito boa, que usou de forma indevida as imagens de crianças sem consentimento da família para divulgar se é que dá para chamar de documentário, né? Mas a Brasil Paralelo fazendo documentário atacando escolas públicas. Então, você pode acompanhar análises do professor João César de Castro Rocha, que está se conectando para falar com a gente, Pedro Barciela e também do Ricardo Melo. Nessa edição também, edição de ouro, né? Porque tem Jamil Chad também mostrando a cobertura das reportagens que ele fez na China, tem o Luiz Costa Pinto com a reserva exclusiva, tem Chad, enfim. Tá realmente muito boa a nossa revista semanal. Se você ainda não é assinante, vale a pena. icl.com.br/revista. Sensacional. Bom demais, Chico e Rodrigo. Vamos seguir, então, conversando com o professor Castro Rocha? Por favor. Já deu um spoiler de que ele ia chegar. Sexta-feira, né? Dia de conversar com o professor. Boa noite, professor. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Chico, hoje estou aqui no seu Nordeste. Opa! Estou Que em Vitória da maravilha! Conquista. Estou falando da sede do Sindicato dos Bancários, o que me dá uma alegria enorme falar com sindicalistas. Que maravilha. Está na terra do Glauber Rocha, só isso. É isso, exatamente. Glauber Rocha nasceu aqui, Muito bom, professor. Eu falava que o Glauber Rocha era de Juazeiro, não. Não, Juazeiro é João Gilberto. João Gilberto. Bom, tem nada a ver um com o outro, mas dois gênios. Dois gênios. Se confundiram ali na genialidade, na Rodrigo. genialidade, A gente vai voltar a conversar agora falando sobre o governo Donald Trump, né? Sobre o gasto do Donald Trump na guerra do Irã. Gente, está em torno de 25 a 35 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? É quase 1 bilhão por dia de conflito, se for dividir, né, de quanto tempo está acontecendo esse conflito. Estimativas que foram calculadas pela organização American Enterprise Institute. Esses dados fizeram com que a imprensa dos Estados Unidos, claro, destacasse também que a guerra já comprometeu o arsenal estadunidense. A gente está vendo manchete aqui na tela. E o que a imprensa internacional também destaca, também mostra, é uma pesquisa apontando que a maioria dos americanos culpa o Donald Trump pela disparada no preço da gasolina. Vamos colocar aqui também um levantamento da Reuters Ipsos, revelando que 77% dos entrevistados afirmam que a guerra iniciada pelo Trump resultou na crise de combustíveis. Então, um alerta aí, professor, para o Partido Republicano. Está chegando eleição de meio de mandato. 58% dos entrevistados disseram que não votariam num candidato que apoie a guerra contra o Irã. Ou seja, melhor o Donald Trump ficar bem ligado nesses números, né?
Gabi, os números são os piores possíveis. E não são apenas números de pesquisa, são realidade concreta. No ano passado, o Mamdani foi eleito prefeito de Nova York. Em Miami, foi eleita uma mulher pela primeira vez na história de Miami, e uma mulher democrata. Os republicanos dominavam Miami há décadas. Há várias eleições menores para juiz, para desembargador, para procurador, que são todos eleitos nos Estados Unidos, e os democratas têm obtido vitórias em locais que pareceriam impossíveis, Gabi, há 6 meses atrás. Por exemplo, no Texas. Então, não é um sinal de alerta, é uma bandeira vermelha desfraldada em todo o território republicano nos Estados Unidos. Isso porque há 3 fenômenos que estão se conjugando de maneira muito inédita nos Estados Unidos agora. É uma tempestade perfeita contra o Trump. Em primeiro lugar, na campanha, o Trump prometeu, da maneira mais cristalina possível, que ele não faria guerras. Um eixo da campanha do Trump foi dizer que os democratas, além de não cuidarem dos norte-americanos, gastavam o dinheiro que poderia ser utilizado com os norte-americanos em guerras infrutíferas. A guerra do Irã é considerada por pessoas importantíssimas que apoiaram Donald Trump como uma traição. Vou dar um único exemplo. Um jornalista, ex-âncora da Fox News, uma das vozes mais importantes do reacionarismo neoconservador norte-americano, Tucker Carlson, deu uma entrevista há 48 horas, Gabi, publicamente pedindo desculpas por ter apoiado Donald Trump, dizendo: I am sorry, eu peço desculpa a todas as pessoas que, sem saber, eu conduzi equivocadamente a votar no Trump. Isso é o Tucker Carlson. Eu não saberia comparar com uma figura similar no Brasil, mas seria algo como, vocês falaram de Alan dos Santos e Paulo Figueiredo Filho, é como se ambos dissessem: peço desculpas por apoiar Bolsonaro. 2. A guerra tem um efeito muito concreto no dia a dia norte-americano. Os ovos estão mais caros, a carne está mais cara, a gasolina está mais cara. Toda a economia norte-americana que gira em torno do petróleo e seus derivados, para transporte, para locomoção, para tudo, toda a economia norte-americana começa agora a sentir os efeitos da guerra, que já passa de um mês. Desculpa, eu estou um pouco gripado, Gabi. Imagina, professor. Pode Esse é o respirar, segundo ponto. professor. Tá tudo Mas certo. essa entrevista do Tucson, né, do jornalista, é impressionante. Tucker Carlson, né? Não é, Chico? Do Tucker Carlson. Impressionante. Ele e o irmão dele também. O irmão vai ali Isso. na mesma pisada dele. Porque Isso. é um desabafo, é uma coisa assim dizendo. É um desabafo. Peço perdão por esses 10 anos que estive ao lado dessa corrente, não é só de hoje, de ontem. Fiz mal à nação. É muito contundente Isso. a E confissão. agora, Chico, como a guerra se prolonga, aí eu venho ao terceiro ponto. Como a guerra se prolonga, o efeito no bolso do cidadão americano começa agora. E promete ser um efeito desastroso, Gabi. Terceiro ponto, e eu passo para vocês. O terceiro ponto é que os Estados Unidos passam hoje por uma humilhação que não tem paralelo na história contemporânea americana, Gabi. Veja, no Vietnã, ainda hoje, há os chamados falcões, os linha dura do republicanismo norte-americano, que ainda hoje afirmam, acredite, Rodrigo, eles dizem: nós não perdemos militarmente a guerra do Vietnã. Nós perdemos a guerra do Vietnã quando a imprensa começou a cobrir e caixões de jovens americanos começaram a inundar as páginas dos jornais. Então eles têm essa fantasia de que militarmente eles venceram, eles perderam politicamente no Vietnã. Gabi, hoje essa matéria é muito importante no estado de São Paulo, porque o que o Irã está fazendo é uma novidade absoluta. A nova guerra do século XXI está sendo inaugurada diante dos nossos olhos. Como é que ela funciona, Gabi? É assim: os Estados Unidos têm uma superioridade militar avassaladora, mas se ele não vencer a guerra em idealmente, no máximo 2 semanas, não tem como continuar o esforço de guerra. Por exemplo, o Irã tem drones de 20 a 50 mil dólares. Para alvejar e para interceptar um desses drones, você precisa de um míssil chamado Patriot. Gabi, olha que loucura. O míssil se chama Patriota. Pode custar 4 milhões de dólares. Para ter certeza que um drone é abatido pelo míssil, tem que lançar de 3 a 4 mísseis.
Então, para bater um drone de $50 mil, você pode ter que gastar $16 milhões. A conta não fecha. Essa conta só fecha se você destrói o inimigo em uma semana e se depois você faz o que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela, roubar o petróleo. Como o Irã demonstrou uma resistência impressionante e o que o Irã fez, isso que vai ser a nova guerra do século XXI, Gabi, é que a força bruta será deslocada pela inteligência, literalmente. O Irã, ironicamente, é o Davi e os Estados Unidos é Golias. Como assim? O Irã começou a guerra lançando centenas, milhares de drones de $20 a $50 mil. Ao que parece, o Irã tem um estoque, não se sabe ao certo, mas é entre 80 a 100 mil drones. Então, nas primeiras semanas de guerra, o Irã utilizou drones e mísseis antigos. Depois que as defesas aéreas de Israel e dos Estados Unidos começaram a ser exauridas, o Irã continuou enviando drones. Há 24 horas atrás, o Irã mandou uma nuvem de drones para abater navios norte-americanos, e o Irã começou a usar mísseis balísticos muito mais sofisticados, que tornam quase impossível a interceptação, porque são mísseis que não caminham numa única direção. São mísseis que, literalmente, para homenagear o futebol brasileiro, Chico, são mísseis que aprenderam a driblar o interceptador. O míssil vai de um lado para o outro, e quando ele explode, ele não explode num único local. Ele explode e lança vários pequenos mísseis que estão no seu interior. Os Estados Unidos não têm condição de enfrentar essa circunstância, porque se a guerra durar mais um mês, o mercado norte-americano vai começar a sentir as perdas. Então, em que medida o Irã está inovando? Assim, o Irã está propondo a seguinte equação. Olha que coisa interessante, Rodrigo. Olha a estratégia. Equação do Irã. Nós não temos condições de derrotar militarmente os Estados Unidos. Esse é o pressuposto. Então, não tentarei fazê-lo. Mas eu posso tornar a guerra tão custosa que não vale a pena, não apenas não vale a pena, não será possível pagar o preço da vitória. É o dilema que os Estados Unidos enfrentam agora. É uma humilhação muito maior do que do Vietnã, porque existe um fenômeno hoje entre a juventude norte-americana. O fenômeno é que aqueles vídeos de Lego feitos pelo governo do Irã se tornaram coqueluche na mídia norte-americana. Todos querem assistir os vídeos satíricos do Irã. E o Irã faz algo muito importante, Gabi, tanto do ponto de vista oficial quanto do ponto de vista de uma batalha cultural. É que o Irã jamais deixa de dizer que esta guerra só tem uma finalidade: proteger a máfia do Epstein. E isso é importante, porque eu termino agora, desculpe, Gabi, falei muito, vou terminar. Isso é importante porque agora vem o último movimento e a tempestade perfeita se anuncia. Está acontecendo hoje nos Estados Unidos algo, o Chico mencionou a entrevista do Tucker Carlson, que é muito impressionante. É o seguinte: hoje nos Estados Unidos, candidatos, seja democratas, seja republicanos, que se publicamente não disserem o meu mandato é America First, não Israel em primeiro lugar, mas América em primeiro lugar, eles estão sendo vaiados pelos seus constituintes, estão sendo vaiados pelos eleitores. Pela primeira vez, a extrema-direita norte-americana ameaça romper com o Estado de Israel. É uma tempestade perfeita, o que para nós, Gabi, é ótimo. Quanto mais enfraquecido estiver o Trump, menos interferência nós teremos nas eleições. Tudo Perfeito. isso vai ser decisivo, né? O professor elencou aqui, é muito didático olhar para esse período com atenção. Agora, professor, a gente falou sobre o artigo que você escreve nessa semana na Liberta sobre o Brasil Paralelo, né, sobre esse documentário, se é que dá para chamar de documentário, expondo crianças sem autorização dos pais. E a gente tem um momento literário que o professor vai trazer em paralelo com esse tema. Vamos entender essa história, mas primeiro vou trazer aqui o trecho da música, da letra do Cazuza, que o professor separou sobre esse assunto. Brasil, aliás, difícil, hein? Me deram a missão de trazer a letra sem Dá vontade de cantar, dá vontade de cantar. Como é que faz isso? Depois do Rodrigo? Não Cazuza, sei. depois da Gal, Gabriela na parada. Ô, Chico. Vai lá, Não me canta. ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta, estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil!
Mostra Boa. a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Maravilhosa essa letra, né? demais. E pra quem é o quê? Maravilhosa. Criado assistindo Vale Tudo, né? Quem é que não As assistiu? duas versões. Gabi, vamos lá. Vamos. Eu escolhi essas duas estrofes e vou associar com Brasil Paralelo e com Banco Master, porque essas duas estrofes do Cazuza são, do ponto de vista literário, são notáveis, Gabi. A primeira parte que você leu, Gabi, somos nós, eu, você, o Chico e o Rodrigo. Somos nós, que a nossa única função é guardar o carro deles, não nos dão cigarro, não participamos da festa, somos literalmente barrados no Baile Brasil, que hoje sabemos é sempre financiado pelo Banco Master. É a primeira parte, somos nós, o cidadão brasileiro, divorciado do Brasil. Mas qual é o Brasil do qual estamos divorciados? É o Brasil dos negócios, cujo sócio nós sabemos quem é, mas nunca dizemos. Sempre encontramos algum bode expiatório, para não dizer com todas as palavras quem é o sócio que faz o negócio do Brasil ser muito lucrativo, só para eles, não para nós. Vamos unir agora ao Brasil Paralelo e ao Banco Master, Gabi? Vamos lá. Vamos lá. Pode ser? Sim. Vamos lá. Qual é a função histórica da produtora Brasil Paralelo? Ela foi criada em agosto de 2016, em Porto Alegre, por 3 jovens mesmo à época, jovens conservadores e de direita, que acreditando completamente no sistema de crenças Olavo de Carvalho, eu acompanho o Brasil Paralelo desde que começou, Gabi. No início, o Brasil Paralelo era, sobretudo, um meio de difusão audiovisual do sistema de crenças do Olavo de Carvalho. É isso. O principal documentário do Brasil Paralelo, de 2019, 1964, O Brasil entre Armas e Livros, tem um narrador e tem uma linha de condução do raciocínio. O narrador é o Olavo de Carvalho, ele mesmo, falando no documentário. E o documentário, na verdade, é a projeção audiovisual do pensamento do Olavo de Carvalho. Qual é a função histórica do Brasil Paralelo? Gabi, só pode haver Bolsonaro, Milley, Donald Trump, se nós passamos por anos de produção deliberada de caos cognitivo. É o caos cognitivo que permite a naturalização do absurdo, que leva a, hoje, uma bancada teratológica em Brasília. Gabi, o que é Paulo Bilinski? O que é o Gilvanda Federal, sempre emoldurado com uma bandeira do Brasil? O que é o Capitão Caveira, Chico? Isso não é uma bancada, isso é um acidente histórico, isso é uma teratologia inesperada, de acordo? Acidente ferroviário, diria o Nino Carta. Um acidente ferroviário, aquele que fica todo ferro retorcido, assim, horrível. Isso, então, isso só é possível porque o absurdo é naturalizado, produz caos cognitivo, nós já não conseguimos distinguir o frio do quente, o dia da noite. Isso é produzido através do negacionismo histórico. Sem negacionismo histórico, Gabi, não há ditadura possível. Bolsonarismo não teria a força que teve se nós não tivéssemos uma memória distorcida da ditadura militar. O que fez o Javier Milei em 2024? É bom que vocês estão sentados, senão vocês cairiam da cadeira. Em 2024, o Javier Milei mandou para a prisão em Buenos Aires, de Ezeiza, mandou deputados do seu partido fazer uma visita de homenagem aos ex-torturadores da ditadura militar argentina, dizendo que a história não havia sido contada da maneira adequada. O deputado André Ventura, do Partido de Extrema-Direita em Portugal, Chega, semana passada deu uma entrevista dizendo: Portugal precisa de 3 Salazares para pôr ordem no país. 3 Salazar, Antônio de Oliveira Salazar, sanguinário ditador português que durante 4 décadas ficou no poder. Então, Gabi, sem negacionismo histórico, não há possibilidade de autoritarismo. A função histórica da produtora Brasil Paralelo é difundir negacionismo histórico em todos os níveis, desde o caso absurdo do documentário sobre a Lei Maria da Penha, ao documentário sobre a ditadura militar, aos inúmeros documentários sobre Oscar Niemeyer, sobre Paulo Freire. Mas agora, Gabi, isso é fundamental. Se o que eu propuser agora como reflexão fizer sentido, se for bom para pensar, nós temos o caminho para derrotar a extrema-direita em 2026. Vamos lá. Quando você trabalha com negacionismo histórico, ou se você é um político da extrema-direita, um Nicolas Ferreira qualquer,
Você só ganha visibilidade através do lacre. O lacre permite o like. O like produz lucro. Essa tríade, que é a tríade do inferno da política brasileira contemporânea. Lacre, like e lucro. Agora, Gabi, aqui é um problema estrutural. É que para lacrar, você tem que ter um gesto inusitado. Tem que dizer algo absurdo, tem que falar mais alto, você tem que fazer algo que chame a atenção. Quando você faz a primeira vez, você no máximo pode repetir 2 vezes. Na 4ª vez, já não é mais lacre, virou rotina. Você tem que subir o tom, tem que subir um degrau na escada, tem que subir o tom. Gabi, o que eu estou dizendo, propondo para a nossa reflexão e para a nossa audiência, é que é estrutural à extrema-direita a produção sistemática de crimes. Gabi, eu vou repetir. Crime. Crime contra a honra, crime de falsidade ideológica, como fez o Papa Marçal, divulgando um laudo falso. O que fez a Brasil Paralelo agora? Veja, no documentário que eu analisei no livro meu, o documentário da ditadura militar, há um momento que eles falam da guerrilha do Araguaia. Rodrigo, sabe qual é a fotografia que aparece no documentário? Qual? Uma fotografia da Serra Pelada. Tem milhares de pessoas. Chico, se a guerrilha do Araguaia tivesse milhares de guerrilheiros, eles tinham ganhões, tinham Claro. poder. É uma coisa... Aí eles tiraram. A Folha de São Paulo, não foi eu quem viu, foi a Folha de São Paulo que chamou a atenção. Eles tiraram essa fotografia. Mas eu mostrei erros históricos que não são apenas erros históricos. Eu sou historiador de formação. Um historiador pode errar. Ali já não é erro, é manipulação e má-fé. E disse isso no meu livro. Pois bem, é um crime. Sobe um tom, sobe um degrau na escada. O que eles fizeram com a Maria da Penha é uma coisa abjeta. Você pode dizer, não é ainda criminosa, mas é abjeta. Agora eles cometeram um crime que me indignou, Gabi, você não pode imaginar como eu fiquei indignado. Eles entraram na página de uma mãe chamada Mariana Lopes, Sim. e toda a solidariedade a Mariana Lopes, todo apoio à luta dela, que ela quer processar o Brasil Paralelo. Gabi, eles entraram na página da Mariana Lopes, sem autorização, extraíram um vídeo em que aparece um filho dela de 9 anos de idade, que eu não direi o nome porque é uma criança, um menino de 9 anos de idade. Eles utilizaram o vídeo deste menino no documentário, mudaram a voz para fingir imparcialidade, mas, Gabi, eles colocaram na boca do menino frases que o menino nunca disse, Chico, e eram frases que serviam para colaborar com a narrativa dele. A narrativa deles é que a escola pública brasileira tem um complô transnacional para tornar todas as crianças trans. Então, Gabi, um menino de 9 anos de idade foi exposto e a mãe, a Mariana Lopes, com grande coragem, descobriu que desde dezembro a Brasil Paralelo faz anúncios que ele paga. A Brasil Paralelo é quem mais gasta dinheiro pagando anúncios. E qual é a fotografia que aparece para divulgar o documentário? Cujo nome não direi para não divulgar. A fotografia do filho. Gabi, percebe o que eu estou dizendo, É muito Chico, absurdo. Rodrigo? Ela veio no ICL, mas, Gabi, inclusive, a né? gente- Ela foi entrevistada a gente aqui pelo é- ICL. Foi justamente vendo a entrevista do ICL que eu me dei conta do caso. Fiquei muito indignado. Veja, a Gabi me acompanha. Eu peço que a audiência me acompanhe. Veja, Gabi, veja se o que eu te disser agora for correto. Nós temos um mapa da mina, Chico. Veja. Gabi, esse crime que a Brasil Paralelo cometeu não é casual. É estrutural a ação da extrema-direita. Eles sempre têm que subir um tom. Eles fizeram 3 documentários sobre Paulo Freire. Não bastou. A lacração já acabou. Eles têm que fazer outro. Agora é que a escola pública tem um complô para transformar as crianças em trans. E como é que você faz para comprovar isso? Ora, você coloca um menino e você atribui a ele uma frase que confirma a narrativa que você quer levar adiante. Gabi, é crime. É crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. É crime de direito autoral. É crime de falsidade ideológica. A Brasil Paralelo deu um passo muito maior do que a perna, mas o importante é estrutural a extrema-direita. Se nós pararmos para pensar, como diz o Renato Russo, se pararmos, não haverá amanhã, e se pararmos para pensar, não haverá amanhã para a extrema-direita, Gabi, porque se nós ficarmos atentos, ao cometimento de crime é estrutural a dinâmica do lacre, do like, do lucro. E em algum momento eles vão cometer crime. Nós temos que, como sociedade, estarmos atentos. O crime foi cometido. E esse crime contra esse menino me indignou profundamente. Esse crime não pode ficar impune. Se nós começarmos agora, nós ainda temos tempo de reagir.
Desculpe, Gabi, eu falei muito. Muito bom. Não tem limite, né, professor? Quero muito agradecer por você ter pautado mais uma vez essa discussão aqui. Enfim, é um tema muito caro para todos nós aqui no ICL e para nós como sociedade. Obrigada, professor. Obrigado. Pessoal, bom final de semana. Boa noite, querido. Valeu. Professor. E a gente segue aqui, sei que a nossa queridíssima Cristina Serra já está se preparando para conversar com a gente, mas antes eu queria trazer a notícia dessa semana. Tem mais uma briga que está tomando as manchetes. A gente falou sobre ela aqui, que é do ministro Gilmar Mendes, que agora pediu desculpas depois de uma fala em que questionava se seria ofensivo relacionar o ex-governador de Minas, Romeu Zema, a um boneco homossexual. O Gilmar foi até as redes sociais reconhecer esse erro. A gente vai ver o que ele disse, que eu vou abrir aqui para acompanhar com vocês, que está aqui na tela. Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. E não tenho receio de reconhecer que foi um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. E aí a fala original do ministro foi dada também numa entrevista, né, ao portal Metrópolis na quinta-feira. Ele criticou um vídeo que foi compartilhado primeiro pelo Romeu Zema, mostrando o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli como fantoches discutindo sobre o Banco Master. O Gilmar Mendes enviou, vamos lembrar disso, para o ministro Alexandre de Moraes uma solicitação para que o Romeu Zema passe a ser investigado no inquérito das fake news, e esse processo corre sob sigilo no STF. O Zema rebateu a fala do Gilmar Mendes, também nas redes sociais, está aí na tela, e a gente coloca para vocês. Ele diz que é inacreditável, que o Gilmar Mendes equipara a nossa sátira dos intocáveis com uma possível sátira do STF, me representando como homossexual e ladrão. Não tenho mais palavras para definir o que está acontecendo, que ele extrapola cada vez mais os limites e se comporta como um intocável acima de tudo e de todos. Vamos chamar a Cristina Serra para conversar com a gente? Por favor. Nesse N2? Mas tem camadas aí, né? Tem o pedido de desculpas pelo erro, Cris, e tem a outra camada, que é o Romeu Zema, enfim, capitalizando também, lógico, essa discussão, né? Usando tem aproveitado essa levantada de bola do que o Gilmar tem dado nele. Né? Claro. É isso aí. Cris, boa noite. Boa noite, Gabi, Chico, Rodrigo. Olha, essa situação é o seguinte: Gilmar sendo Gilmar e Zema sendo Zema, Boa. né? Vamos começar ali. O primeiro vídeo em que faz uma sátira dos dois ministros, do Gilmar e do Toffoli. Se o ministro Gilmar se sentiu tão incomodado assim, entra com uma ação por calúnia, difamação, enfim, ele tem que ver o que aquilo caracteriza exatamente, se é calúnia, se é difamação. Entra com uma ação na justiça, ele é ministro do Supremo, entra com uma ação na justiça contra o Zema. Agora, o que ele faz? Vai ao Alexandre de Moraes, nesse inquérito das fake news. Gente, convenhamos, esse inquérito tem 7 anos, né? É o inquérito do fim do mundo, né? Quando alguém que se sente ofendido por alguma coisa não sabe onde enfiar a queixa, vai lá, recorre a esse inquérito. Isso está errado. Ele, sendo ministro, inclusive, o Gilmar Mendes, sabe muito bem, né, que a resposta tem que ser, a contestação, proporcional à ofensa que foi feita. Então, precisa apelar ao inquérito das fake news. O que acabou acontecendo? Sim, de fato, ele deu uma plataforma para o Zema. Deu, e o Zema soube aproveitar muito bem. Bom, aí mais um capítulo dessa historinha. O Gilmar vai e fala nessa entrevista, ele faz uma associação entre homossexualidade e uma acusação injuriosa, né? Ou seja, associando uma questão de gênero, né, uma identidade de gênero, a uma coisa ruim. Então, isso é péssimo, né? Tanto é que ele se desculpou, né? Percebeu, sei lá, alguém falou e ele se desculpou, mas, né, cometeu sim um erro grave em se tratando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Novamente, Zema vai lá
e aproveita. O Zema, que aparece, que é pré-candidato ou a presidente ou a vice, né, e que aparece lá embaixo nas pesquisas, adorou isso, porque de repente não se fala de outra coisa, a não ser de Romeu Zema, que muita gente nem sabe quem é, né? E ainda teve mais um pequeno detalhe. Numa outra entrevista, o Gilmar Mendes, enfim, caçoou, né? Falou de uma forma pejorativa da maneira do Zema se expressar. O Zema novamente aproveitou e disse: é o meu linguajar simples, né? Como todo brasileiro fala de maneira simples, não fala o juridiquês de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Gilmar cometeu um erro atrás do outro, o Zema soube aproveitar. Agora, por que o Gilmar cometeu tantos erros, né? Porque fala de tudo e de todos. Não exerce a contenção que se espera de um ministro da Suprema Corte, né? O ministro Gilmar, né, eu acho que ele tem, se ele não fosse ministro, se não tivesse uma carreira como jurista, eu tenho certeza que ele adoraria ser comentarista político, porque fala de tudo e de todos, né? E um velho ditado popular: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ele comenta até futebol. Publicamente, coisa. Ele é santista, inclusive, Santista, né? deve fala estar bravo. do Neymar, fala... Ele deu entrevista para o Metrópolis, deu entrevista no Jornal da Globo. Eu tenho saudade de quando os ministros falavam só na sentença, né? O Celso de Mello, por exemplo, nos autos, Celso de Mello, por exemplo, era um ministro mais discreto, né? E no debate, lá dentro do plenário, tudo bem ser exaltado, ali ele está cumprindo a função dele. Ele é um dos chefes do Poder Judiciário. Você tem 11, né? No Poder Judiciário não tem um chefe, tem 11. São os 11 ministros do Supremo. E teriam que praticar essa autocontenção justamente porque o Judiciário é um poder que não é eleito. Então, eles não têm esse diálogo direto com o cidadão, não precisam ficar dando entrevista. O Gilmar, então, se quer falar tanto, ou vira comentarista de futebol, talvez ele se divertisse até um pouco, ou então se candidata ao Senado, a deputado lá por Mato Grosso e tal. Se elege, viu? Acho que se elege. Se elege. Se falar assim, difícil que nem ele tem falado aí nessas entrevistas, acho que não. Mas... com a máquina que talvez ele consiga... eu pensei no apoio. Nos amigos dele lá. E ele sabe fazer festa. Sabe, fazer evento. É bom, ele é bom de fazer evento, de mobilizar as elites nos eventos dele. Cumpriu em alguns momentos um papel importante, o Gilmar Mendes enfrentando os golpistas e tal, mas acho que tem que se conter, né? Cansou disso. Gente, não tem limite. Ele vai dar uma entrevista a cada 2 dias? Que história é essa? Ele acha que ele é parlamentar? Nem parlamentar fala tanto quanto o ministro Gilmar Mendes, ou os outros aí também que dão entrevista. Ele foi criticado naquele... Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa, talvez, Chico, depois do relatório do Alessandro Vieira, que, enfim, tem todas as questões e críticas que devem ser colocadas, mas o tom do Gilmar Mendes também foi questionado nessa, né? Exatamente. Eu ia me referir também àquele outro caso, ele dá uma estocada no Zema, em relação às finanças de Minas Gerais. Ah, sim, isso sim. O Supremo salvou realmente Minas Gerais, que o Zema fez uma gestão econômica desastrosa. Ele diz que é empresário, que sabe gerir, vender as geladeiras lá das casas Zema e tal, mas no governo ele foi um desastre. Ele vivia com o Pires em Brasília porque ele administrava mal. Então ele sempre precisou do governo federal o tempo inteiro. E para segurar essas garantias, ele corria, atravessava a rua em Brasília e a Praça dos Três Poderes e corria lá no Gilmar, na turma, para salvar as contas de Minas Gerais. O Gilmar expõe isso agora. Se o Gilmar achava que estava errado, por que salvou as contas de Minas Gerais? Também tem essa pergunta, né? Que ele mesmo diz que salvou, né? Ele disse que salvou. Então, foi cometido um crime. Pois é. Ele queria gratidão. Não era para ser referendado aquele tipo de conta. Se o cara comete um crime contra a economia do povo de Minas Gerais, tinha que expor esse governante na praça pública e não salvá-lo. Então, o Gilmar comete mais um erro ao tentar expor o Zema. É isso. Eu acho que numa democracia, que a gente está numa democracia já numa crise quase permanente desde o golpe contra a Dilma, mas numa democracia
os poderes vão se contrapondo, né? E esse choque dos poderes é que dá um certo equilíbrio. A gente sabe, pelo menos na teoria é essa. Então, veja, no momento em que o poder executivo tentou extrapolar para partir para um golpe de Estado, o poder judiciário fez o contrapeso e teve um papel importante. Agora, quem é que vai botar limite no poder judiciário? Eu acho que a sociedade como um todo tem que encampar esse debate para não deixar só a extrema-direita fazer esse debate. Porque a extrema-direita está querendo, não, é impeachment. A extrema-direita quer fazer isso não porque quer democracia, mas porque quer libertar o Bolsonaro e os outros golpistas. Então, tem que fazer contenção do Supremo Tribunal Federal e tem que reformar o judiciário, como disse o Flávio Dino aqui no artigo que repercutiu no Brasil inteiro, não pelos motivos que a extrema-direita quer fazer. Mas, se deixar, só eles vão assumir esse debate. Por exemplo, o Zema está se aproveitando disso. Eles sabem que hoje o Supremo é o lado mais fraco. Você vê? Eles preferem bater no Supremo, porque o Supremo não tem voto. Né? O Supremo tem a caneta, mas não tem voto. Então não tem poder, não tem diálogo com as massas. Né? Essa é a diferença. Então, nesse momento, tem que se colocar algum limite. E acho que os próprios ministros mais responsáveis estão percebendo isso e estão fazendo esse debate corretamente, né, Gabi? Perfeito, muito Rodrigo. Bom. Até puxando mais uma vez o ministro Flávio Dino, né, que essa semana escreveu um artigo aqui para o ICL e que quando fez a crítica ao Alessandro Vieira, por exemplo, fez a crítica num tom completamente diferente, né? Agora, eu queria mudar... Diga, Cris, rapidinho, claro. Um ponto, assim, muito rapidamente... Claro. E é importante, esse debate que a gente está tendo aqui é super importante, até porque, pelo envolvimento de alguns ministros, no caso do Banco Master, né, do envolvimento com o Daniel Vorcaro, quando a gente fez, até mesmo aqui no ICL, algumas críticas que nós fizemos e tal, vem setores do nosso mesmo campo progressista e dizem, não pode atacar o Supremo, né, o garantidor da democracia e tal, como se eles fossem intocáveis. Eu estou usando a expressão que o próprio Zema usou no tal vídeo dele que deu origem a essa confusão toda, né? E aí a gente fica assim, peraí, a gente não vai poder exercer o nosso direito de crítica quando as críticas são necessárias? Que história é essa? Então, foi super importante o artigo do Flávio Dino, né? Porque ele está afirmando que ali, não, a gente precisa sim discutir o Poder Judiciário, ele não se circunscreve apenas ao Supremo, né, mas reconhece ali que precisa, sim, haver uma reforma do Judiciário. Portanto, o debate é pertinente, as críticas, quando feitas de maneira apropriada, são pertinentes. Como o Rodrigo falou, esse debate não pode ser capitaneado pela extrema-direita, ele tem que estar no nosso campo da forma devida. É isso. Ô, Cris, agora eu vou mudar aqui completamente de assunto. É a nossa capa principal do nosso programa de hoje, né? Que é um vídeo que, mais uma vez, a gente vai ver aqui do governador Tarcísio de Freitas, né, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que lançaram oficialmente um projeto de requalificação, se é que dá para chamar de requalificação, mas foi lançado assim, do centro de São Paulo, que é chamado de Times Square paulistana. Você já está tendo um spoiler aí na sua tela, né? Um vídeo feito com inteligência artificial, que foi postado nas redes sociais e o governador aparece ali dizendo que é um movimento necessário, que é para recuperar o centro de São Paulo, enfim, mais uma declaração de um personagem da extrema-direita que remete ao viralatismo político. Nossa. Enfim... mais uma vez para os Estados Unidos. Bom, essa parte eu não vou nem entrar nessa questão. Mas me representou muito um vídeo que foi para as nossas redes sociais, que é um react, né? Uma reação da Laura Couto, que viralizou muito nas nossas redes. E a gente tem aqui também esse vídeo, a gente vai assistir. Vamos lá. São Paulo vai ter uma Times Square? Vai sim, tem um movimento muito legal acontecendo aí para recuperar o centro de São Paulo. E olha, estão deixando a gente sonhar, hein? Nós estamos vendo as pessoas voltarem a circular, os comerciantes acreditando e muita gente trabalhando para colocar o centro em outro patamar. Por enquanto, as imagens aqui são de inteligência artificial, mas daqui uns dias elas vão ser realidade.
Bom, além dessa ser uma ideia bem brega, a gente tem problemas mais importantes para resolver aqui na cidade de São Paulo e também no estado, né, governador? A gente enfrenta um problema muito sério de segurança pública aqui na cidade, na capital e também no estado. Aqui na capital, por exemplo, o feminicídio cresceu 31% no primeiro bimestre. E eu imagino que não é com telão de LED no centro de São Paulo que a gente vai conseguir reduzir esses índices de violência. Além disso, a gente tem a lei da cidade limpa aqui na capital desde 2006 para melhorar a poluição visual da cidade. E eu só vejo como empresários podem voltar a ganhar com esse tipo de proposta de Times Square no centro. Isso sem contar, claro, o problema crítico que a gente tem de fornecimento de energia. Caiu uma gota de água, muita gente fica sem luz, às vezes dias sem energia por conta das chuvas. Vamos focar nesses problemas, governador Tarcísio? Pois é, como se... foi maravilhoso esse vídeo da Laura, está viralizando. Pistola incrivelmente eficiente, e sensacional. A cara dela olhando na primeira parte do vídeo, né, para quem estava só ouvindo. Por isso que a gente se sente representado. Quase inacreditável. É inacreditável mesmo. Essa semana aqui você teve de tudo em São Paulo. Você teve umas linhas aí do metrô que o Tarcísio está vendendo. Mal inaugura, já vende, já passa para iniciativa privada pegar os lucros, o Estado entrega para a iniciativa privada pegar o dinheiro, gerir o caixa. Já parou hoje, maior confusão, maior caos no metrô. Tem caos todo dia em trem que, embora nunca seja associado ao nome dele, mas está um horror. Teve assalto em restaurantes no Morumbi, assim, um restaurante japonês. Arrastão, coisa que não se ouvia falar há muito tempo. Então, São Paulo está uma desgraça, vamos falar assim. Aliás, conversando na rua com qualquer pessoa, você fica com o celular guardado, porque, enfim... Isso aí, essa história de Times Square, me lembra Maria Antonieta, sabe assim? É proposta Maria Antonieta, quando a rainha francesa não estava entendendo que estava às vésperas de uma revolução, que estava tendo uma ebulição na rua, e fala barbaridade, vamos comer brioche e tal, né? É isso, vamos comer brioche, vamos assistir o telão na Avenida São João. Ô, Tarcísio, o cara vai botar 4 telão de bet, porque só vai dar bet. Só vai dar bet. Quem paga esse tipo de coisa hoje em dia são bets e acha que vai enganar a população. Eu só entendo isso como uma vingança contra o Kassab. É isso que eu ia falar. Porque a Laura cita ali, Cris, já vou passar para a Cristina. A lei da... Vai lá. Fazer mais uma informação, mas vai lá. Vai lá. Não, a Cidade Limpa, né, que foi uma lei da época do Kassab, prefeito, e foi muito bem feita a lei, porque tirou o excesso de poluição visual da cidade e tal. Um governo de direita, a prefeitura do Kassab. Agora o Tarcísio, que tinha o Kassab até outro dia como seu principal secretário, vai jogar fora tudo isso? Então São Paulo vai voltar a ter a cidade suja visualmente? Total. É uma vingança, parece, contra o Kassab mesmo, Gabi. É impressionante. Ô, Cris, para passar para você, eu só queria lembrar que, assim, essa ideia, que é de muito mau gosto, por sinal também, ela não é, assim, uma ideia que partiu primeiro do Tarcísio, né? Em Santa Catarina já existe a sua própria Times Square, olha só. O vídeo aí na tela, que foi até o William De Luca que mandou pra gente, a inauguração da Times Square de Balneário Camboriú. Então, é muito parecido com essa ideia do Tarcísio, de um complexo vira-lata, né, de uma política Aliás, vale a pena acompanhar os empresários, quem vai ser dono disso. Talvez seja a mesma pessoa, mesmo pessoal. E, Cris, o Tarcísio, ele usa essa justificativa para dizer que isso vai melhorar também o problema da segurança em São Paulo, né, como se fosse colocar um monitoramento de câmeras e tal. Ele precisava de uma Times Square para ir atrás dos problemas de segurança pública de São Paulo, enfim, é tudo... A única coisa boa que eu sei que o Kassab fez na vida foi essa lei da cidade limpa, né? Foi uma coisa que, quando aconteceu, eu fiquei muito admirada, né, de ver que, inclusive, houve uma espécie de consenso até, né, para que essa lei fosse implantada. A cidade recebeu bem, né, porque todo mundo quer uma cidade melhor, né, mais bonita visualmente, sem esse excesso de poluição visual, com painel disso, daquilo. Quer dizer, hoje a cidade São Paulo tem aqueles painéis maravilhosos, não são painéis, são pinturas, né, nas laterais dos edifícios, que são lindas, né, do Cobra, aquele artista plástico maravilhoso, e outros também, né, mas começou muito com o Cobra, esse tipo de trabalho de pintura mural,
né? E isso é bonito na cidade. E agora ele quer fazer uma Times Square. Eu vi esse vídeo, né, que é absolutamente chocante, esse de Balneário Camboriú, então eu nem sabia que já tinha algo parecido lá, né? Mas, enfim, é Santa Catarina. Perdão, amigos de Santa Catarina e população de Santa Catarina, que tem tanta gente bacana lá. Mas, né, Santa Catarina nos surpreende muito, tem surpreendido muito ultimamente. Eu tinha visto esse vídeo de Times Square e do Tarcísio fazendo propaganda. Eu falei, mas o que é isso, gente? Você ter Times Square como referência de melhoramento urbano é uma insanidade. Isso serve lá para os Estados Unidos, né? Todo turista gosta de ir lá e fazer uma foto sua em Times Square, quem vai a Nova York, tudo bem, mas é que isso combina, inclusive, com o modo de ser dos Estados Unidos, com a cultura norte-americana. Então, você chega naquela rua e você é oprimido por aquela quantidade de painéis, né, comerciais, também de espetáculos, né, da Broadway e tudo mais. Isso serve para lá, né? Enfim, tem gente lá também que não gosta disso. Agora, você transpor isso para cá, eu quero lembrar o seguinte, esse trecho que vai ficar fechado, né, com painéis e tudo mais, isso que ele chama de Times Square, parte desse trecho é justamente uma esquina icônica da cultura brasileira, né, que é a Ipiranga com a Avenida São João, da canção igualmente icônica do nosso Caetano Veloso. Governador, não faça isso, não coloque Times Square num lugar tão icônico, tão importante para a cultura brasileira. Quem ouve essa canção, né, é tomado por aquela poesia do Caetano, não merece ver esta avenida transformada nessa essa cópia mal feita de Times Square. Por favor. É isso, Cris, a gente lembrava justamente dessa canção aqui, quando a gente falava sobre esse assunto na redação, preparando o roteiro e tal, foi a primeira lembrança que vem, né, à nossa mente, e realmente seria, assim, completamente deturpado, né, essa memória viva, não só dos paulistanos, mas de muita gente que vem nos visitar também, né, vem inspirado por essa poesia. E o Bar Brahma, que fica ali perto também, né? Também. Patrimônio. É isso aí. Cris, obrigada. Bom ter você com a gente, querida. Obrigada. Valeu. Valeu, pessoal, boa noite. Ótimo fim de semana. Valeu, Cris. Bom boa final noite. de semana, Cris. E eu quero trazer o resultado da nossa enquete também, Rodrigo. A gente lançou uma enquete lá no começo do programa. Cursos da machosfera são um risco para as mulheres? Sim, disseminam a misoginia, 96%, esmagadora maioria. Aquilo que a gente conversava, né, Chico? Viram o óbvio, e é isso. E o óbvio é preciso ser dito no Brasil. Se refletem, né, lá no fim das contas, nos dados sobre feminicídio, sobre violência doméstica. Quero me reafirmar como homem, eu preciso pisar na mulher, dizer que a mulher é inferior, e vá ganhar o seu dinheiro de outra forma, não enganando o país. Não é o ideal da masculinidade dominante o que a gente quer recuperar, não. Não, porque esses cursos... Não, e aliás, esses caras que dizem macho e tal, estão perdidos, que vão para longe. Não sou eu que vou procurá-los. A macharada, não é? Continue perdido. Vão se encontrar de outro jeito. Vão se encontrar na casa do chapéu. Por aí. Aliás, você não usou nenhuma vez a palavra macharada, Chico. Estou arrasando. Eu me tolhi um pouco. Semana de 3 dias eu fico meio tímido. Tá. Então, com toda a sua timidez, por favor, libera a Jurubeba pra gente. Jurubeba democrática, Jurubeba para acabar com a 6x1. É isso aí. Pelo fim da escala 6x1. Total. Vamos agradecer também a nossa audiência, o Matheus Damasio, Tânia Nogueira, Beatriz Souza, Carolina Ribeiro, Deise Silva e todos que nos acompanharam neste N2. Vambora, na segunda-feira a gente está de volta, mas para o seu final de semana tem a Revista Liberta também. É isso aí. Saindo do forno. Valeu, bom fim de pessoal. semana. Muito bom. Bom final de semana. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja de CL. Tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.